Depois dos 60, aprendemos que não podemos mudar o mundo. Existe um momento da vida em que começamos a observar o mundo com mais atenção. Não porque sabemos tudo, nem porque nos tornamos donos da verdade, mas porque as experiências nos permitem enxergar algumas coisas com mais clareza. Percebemos a velocidade, o excesso de ruído, a necessidade constante de aprovação, a dificuldade de ouvir, a dificuldade de refletir. E, em alguns momentos, isso pode nos entristecer. Não porque acreditamos ser melhores do que alguém, mas porque percebemos o quanto ainda poderíamos ser melhores como seres humanos. Seja muito bem-vindo. Respire com calma profundamente. Quem sabe, esse seja um bom momento para apenas estar aqui, sem pressa, sem necessidade de convencer ninguém, sem necessidade de ter todas as respostas. Só estar. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido que o mundo muda constantemente. As tecnologias mudaram, os hábitos mudaram, os valores mudam. As formas de comunicação mudaram, mas algumas necessidades humanas continuam exatamente as mesmas. A necessidade de ser compreendido, a necessidade de pertencimento, a necessidade de encontrar sentido, a necessidade de amar e ser amado. Talvez por isso algumas pessoas sintam um certo desconforto ao observar a sociedade atual. Não porque rejeitam o novo, mas porque sentem falta de algumas coisas que pareciam mais presentes. A contemplação, a escuta, o diálogo, a capacidade de desacelerar, de refletir sobre as questões da vida. E então surge uma pergunta silenciosa. O que podemos fazer diante disso? Quase sempre, acreditamos que precisamos mudar o mundo e as pessoas, mas a maturidade nos ensina algo diferente. Não podemos mudar o mundo inteiro, mas podemos escolher a forma como vivemos dentro dele. Podemos escolher a gentileza. Podemos escolher a escuta. Podemos escolher a reflexão. Podemos escolher preservar aquilo que consideramos importante. Existe uma frase que talvez faça sentido neste momento. Nem tudo está ao nosso alcance, mas sempre existe algo que está ao nosso cuidado. E talvez seja justamente aí que começa a verdadeira transformação. Não nos grandes discursos, não nas grandes promessas, mas nas pequenas atitudes que repetimos todos os dias. Talvez não possamos transformar o mundo inteiro, mas podemos impedir que o mundo transforme aquilo que temos de melhor. Porque a humanidade sempre avançou através do conhecimento, da cooperação, da capacidade de aprender, da capacidade de crescer. E talvez uma das maiores demonstrações de humildade seja reconhecer que ainda temos muito a aprender, como indivíduos, como sociedade, como espécie. Provavelmente, uma das maiores tristezas não seja perceber os problemas do mundo. Talvez seja perceber o quanto somos capazes de fazer cada vez melhor. Porque quando olhamos para a humanidade, vemos inteligência, criatividade, coragem, capacidade de superação. E, ao mesmo tempo, percebemos quantas oportunidades ainda existem para evoluir. Não apenas tecnologicamente, mas humanamente. Se esse momento fez sentido para você, talvez seja importante reconhecer isso. Curtir este vídeo ajuda essa reflexão a chegar até outras pessoas. E me conta, qual valor humano você acredita que jamais deveríamos perder?
O que ainda vale a pena preservar dentro de nós? Compartilhe nos comentários. Sua reflexão pode ajudar outras pessoas também. E se deseja continuar essa jornada, considere se inscrever no canal, porque esse espaço existe para isso. Para viver com mais consciência, com mais presença e com mais verdade. E agora, nosso momento essência. Talvez a vida nos ensine algo muito simples. Não somos responsáveis por mudar o mundo inteiro, mas somos responsáveis pela forma como escolhemos viver dentro dele. A distância crescente entre o que as pessoas são e o que elas demonstram ser não é apenas a pressa, é a perda da contemplação. Não é apenas a tecnologia, é a dificuldade de estar presente. Não é apenas a opinião, é a falta de reflexão. Não é apenas a busca por aprovação, é o esquecimento de si mesmo. E, possivelmente, as maiores transformações não comecem nas multidões, mas comecem silenciosamente, dentro de cada um de nós. Gratidão por estar aqui. Leve com você apenas o que fizer sentido. E permita-se continuar cultivando aquilo que considera essencial. Com calma, com consciência, com humanidade e com amor por você.